você fez uma coisa incrível. Eu falo muito sobre a questão do medo e do amor. Ah, o contrário do corajoso não é o medroso, é o conformista. É Uhum. onde ele se conforma. O corajoso, ele vai com medo mesmo, Exatamente. independente do medo. E o que você fez foi, mesmo com medo, eu vou arriscar. Eu vou fazer isso. E isso tem que ser feito. Eu tive um momento de quase morte, onde eu fui xingar Deus. Estava revoltado, tinha quase morrido, então para mim não estava perdendo mais nada, porque já quase perdi a vida, e fui discutir com Deus ali pela primeira vez, sem medo, sem pavor, de tipo, ele vai me castigar, eu vou pro inferno, porque a gente tem essas viagens que foram colocadas na nossa cabeça de que Deus ele vai nos punir, ele vai fazer alguma coisa de ruim. E quando eu perdi esse medo de Deus, eu fui discutir com ele, eu tinha passado muito mal na noite passada, e eu contando toda a minha história para ele, vítima pra caramba, eu falei assim, a minha vida toda tá uma porcaria. Usei outros termos, mas eu vou ser mais educado aqui. A minha vida toda tá uma porcaria, e você, além de tudo, ainda tenta me matar, e vem uma voz muito forte, que é como se tremesse o meu crânio, e, ao mesmo tempo, um amor inexplicável, que falou assim, a sua vida toda tá uma porcaria, o que é a vida toda? Uhum. E fez assim. E este medo, esse pavor, essa coisa toda, foi igual você falou. Nunca tinha pensado dessa forma, mas como se tivesse coisas amarradas na gente. Eu sentia muita dor aqui, ó. Eu tive bruxismo por estresse, sabe? Então era uma loucura. Eu quebrei meu dente, mordendo, dormindo. A plaquinha de bruxismo, eu quebrei ela também, Não. de tanta tensão que gerava. E fez assim. E eu senti tanto amor, tanta felicidade naquele momento, e eu comecei a estudar sobre todas as áreas da vida, espiritualidade, saúde, relacionamento, área profissional, fui estudando sobre tudo isso. E quando eu cheguei, quando eu fui me especializando nas leis, que eu fui aplicando isso, minha vida mudou tanto, mas numa velocidade, um salto quântico mesmo, numa velocidade tão grande, eu comecei a atrair pessoas diferentes, coisas diferentes, só que de forma consciente. Porque antes eu atraí um monte de coisa boa, mas também atraí um monte de coisa ruim. E aí as coisas ruins eu falava que eram os outros. As coisas boas, entendeu? Era eu. Ou as coisas As coisas ruins é ruins, o inimigo, é o ataque do inimigo, ele tá exato, furioso, é é o sempre diabo, alguém. não é nunca você, tem que arrumar alguém. É bom que já tem o capeta para jogar nele a culpa. E é Eu muito fui assim louco também. isso, porque ou é Deus, nossa, graças a Deus, tudo é graças a Deus. Gente, tudo é graças a Deus, porque Deus é tudo. Então não tem como não ser algo não seja Deus. Mas ou é graças a Deus, não, isso é culpa do diabo, isso é culpa do coisa ruim lá. E aí você sai do Criador, você sai do seu papel de Criador. E Exatamente. você é tão divino, e tão Criador, e tão magnífico, que você pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança. E tudo que tem nessa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, foi a gente que criou. Depois que a gente chegou, tudo a gente criou. Porque nós somos criadores da nossa realidade. Quando você está no vitimismo e no falso eu, nesse ego, nessa ideia que você tem de si, quando você bate no peito e fala eu sou isso aqui, você está totalmente limitado e não cria nada. Na verdade, cria, só que inconscientemente. Como diz Jó, aquilo que eu mais temi me sobreveio. Então você começa a atrair essas coisas para a sua vida, gerando essa construção de uma vida difícil, sem aquela vida em abundância. Quando eu comecei a estudar sobre todas essas áreas, eu percebi que a vida era muito simples. Que eu cheguei na base de 4 áreas. Se eu tenho 4 áreas na vida, quantos problemas eu tenho? 4. Ou eu tenho um problema espiritual, ou eu tenho um problema de saúde, ou eu tenho um problema de relacionamento, ou eu tenho um problema profissional. Me digam aí qual outro. Eu tirei os comentários aqui, só para não ficar no seu rostinho aí, para você parecer linda, mas daqui a pouco a gente vai abrir para vocês fazerem pergunta. E já aproveitando, quem ainda não conhece, quem ainda não segue a Mai, clica aqui em cima, vai aparecer o nomezinho dela, clica lá em seguir. Ela tem um conteúdo sensacional, vocês já estão vendo, né? Mas lá tem muito mais conteúdo lá que você pode aproveitar. E quero ver muito coraçãozinho se vocês estão gostando do nosso papo hoje aqui, tá? Compartilha isso para o máximo de pessoas para a gente trazer muita gente linda para cá. Maravilha, maravilha. Obrigada, Gamonal. Bom, essa parte aí do que você falou das áreas da vida,
que é simples, né? Na verdade, é mais simples do que o que a nossa mente tenta dizer que é. Eu tive esse insight também, que foi que eu criei uma frase, na verdade, não criei essa frase, eu entendi essa frase, de que a centelha divina resolve tudo, o nosso eu verdadeiro. Porque é como se fossem dois eus, né? Um é o falso e o outro é o verdadeiro. O falso eu é o que a gente chama de ego, é a identificação com a forma. O Eckhart Tolle explica isso lindamente, principalmente no livro Um Novo Mundo. Ele explica lindamente isso sobre o falso eu, que é a falsa identificação que a gente tem com a forma. Mas o nosso eu verdadeiro, que é o self com letra maiúscula, ele é essa centelha divina, esse ou eu superior, ou eu interior, na Cabala, em Sof, ou alma divina. Então, eles separam esses dois eus em alma humana, que seria o eu inferior, e a alma divina, o eu superior. Então, esse eu menor, ou eu maior, é como se fosse dois eus, mas na verdade é um só. A gente descobre que o falso eu, ele é uma ilusão, ele é uma ficção, ele é um fantasma, algo que não é real, que a gente acreditou que fosse. E aí a gente desperta a nossa consciência. Então eu entendi que quando a gente fica tentando resolver a nossa vida através da identificação com o falso eu tô igual um celular usando 1% de bateria. Eu não uso toda a minha capacidade, porque eu penso que sou limitada, eu penso que eu dependo daquilo que está no meu programa, porque a nossa mente, ela é o foco da câmera, o zoom que você dá quando você faz com que o foco vá para ali. Então não cabe tudo que o teu eu superior, o teu eu verdadeiro não caberia dentro da mente humana. A mente, ela é como se fosse um instrumento da consciência, igual uma caneta que você pega e usa quando necessário. Não é para a mente dominar a gente 100% do tempo. E aí eu comecei a compreender que quando eu tento resolver minha vida pela perspectiva do falso eu, ou do eu menor, do ego, eu não consigo resolver. Parece tudo muito grande, muito complicado. Mas quando eu me alinho com o meu eu verdadeiro, e a partir da identificação com o meu verdadeiro eu, que tem vários nomes, centelha divina, eu maior, eu superior, alma divina, tantos nomes, Espírito Santo de Deus, também no cristianismo tem, que é esse sopro de Deus em nós, esse embrião divino. Então, quando eu olho para a minha vida a partir da perspectiva da centelha divina, do eu maior, do verdadeiro eu, aí sim as coisas vão se resolvendo naturalmente. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, não semeiam nem colhem, mas vosso Pai Celeste produz tudo para eles, provê tudo para eles. Então, não andeis preocupados com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, onde é a vez de morar. Todas essas coisas o Pai dá para vocês. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? É o estado de consciência búdico ou crístico. É a consciência crística, que é a consciência iluminada, que é a consciência que se identifica não com o falso eu, mas com o eu verdadeiro. Então, a partir dessa unificação com o meu eu real, aí todas as coisas me são acrescentadas. Todas as coisas vão se ajustando na minha vida. E eu não sou mais um celular com 1% de bateria, eu sou agora o celular conectado na tomada, que 100% de carga, operação máxima, todo o teu potencial está disponível para você. Aí você opera com fluxo na vida, que você pensa, um negócio acontece. Você emana um desejo ou emana uma necessidade e aparece a pessoa, tudo vai fluindo. É diferente de você sentir que você tem que forçar. Não, vai tudo fluindo, vai tudo fluindo. Por isso que eu gosto de dizer que a conexão com a nossa centelha divina, o nosso eu superior, o eu verdadeiro, resolve tudo. Vai ajustando isso, né? Aí tem várias formas da gente trazer esse ajuste, estando em conexão com a centelha. Fantástico. Eu uso a mesma metáfora do celular, só que no Wi-Fi. Quando você está no ego ou no falso eu, você está com um pontinho de Wi-Fi. Então você não pega quase nada, a página quase não abre. E quando você está
no seu eu verdadeiro, né? Que esse reino dos céus, eu ensino assim, ó, céu, consciência espiritual universal. Legal. Essa consciência espiritual universal, esse eu, seu, verdadeiro, ele tá no Wi-Fi no talo. Então, carrega rápido, faz o download muito mais rápido do que ficar ali no ego tentando procurar, né, o sinal. Estou procurando o sinal. E o sinal está dentro de você. Sempre teve, o tempo todo. E a gente fica buscando do lado de fora. Ai, porque eu estou com problema financeiro e eu preciso de dinheiro para resolver o problema financeiro. Dinheiro não resolve o problema financeiro. O que resolve é a sua consciência. Quando você busca esse reino dos céus, literalmente, todo o resto ali é acrescentado. E é delicioso, é maravilhoso. É interessante que até as metáforas a gente combina, né? Faz sentido assim essas explicações para as pessoas entenderem. Maravilhoso. Você quer comentar alguma coisa? Eu queria abrir aqui os comentários para as pessoas. Pode abrir, vamos fazer algumas perguntas, né? Vocês estão gostando? Como é que está aí o nosso papo aqui? Está fazendo sentido para vocês? Lembrando, quem ainda não segue a Mai, clica aqui em cima. Quem ainda não me segue, se quiser me seguir, só clicar aqui para nos seguir também. E compartilhe essa live para outras pessoas entenderem e poderem vir nesse caminho de despertar e ter uma vida de felicidade. Entenda que a felicidade não é uma emoção. O amor não é uma emoção. É um estado natural de ser. O eu sou é amor. E se Deus é amor, e você é imagem e semelhança de Deus, não tem como não sê-lo. Você teria que sentir algo e teria que estar do lado de fora. E aí não seria você. Então você é amor, feito de amor, criado por amor e veio para dar amor também. E a felicidade é um estado natural de quando você está no seu eu verdadeiro. Eu sento aqui fora, eu tenho uma varanda aqui que tem uma vista surreal, escolhida e co-criada, sabe, a dedo, assim, maravilhosa. O sol nasce aqui na frente, um troço de louco. Eu sento ali e eu fico só contemplando. Nem elogiando e nem dizendo que lindo, que isso, que aquilo. Simplesmente contemplando, no nada, caixinha do nada. Só olhando, e a felicidade, ela é um estado que mistura entusiasmo com paz. Não é de felicidade, né? Não é de contentamento. Contentamento eu contenho. Eu ganhei isso aqui, eu comprei isso daqui, eu fico muito contente, porque eu contenho. Agora, a felicidade, ela vem de dentro, de ser. E quando eu sou, eu olho para isso e arrepia, sabe? É um estado de gratidão absurdo, paz absurda, e essa conexão com o todo. E você falou um negócio no início muito legal, que você começou você, até quando criança, né, você percebia que você fazia parte, né, do céu, daquilo ali, e isso é muito gostoso. E aquele peso, aquela dor, aquele estresse, meus dentes rangindo, isso tudo foi embora, isso tudo desaparece quando você se conecta com o seu eu verdadeiro, que é puro amor, e que não faz sentido nenhum temer nada, até porque nada acontece com a gente, nós somos espírito é energia, então a gente é o ser eterno, então por que teria medo? Outro dia eu falei com as pessoas que me seguem, meus seguidores queridos, uma galera maravilhosa aqui, falei assim, imagina só imagina se por acaso você não fosse o seu corpo, o seu nome, os seus pensamentos, e por acaso você fosse uma bola condensada de energia consciente, que fosse eterna e criasse coisas no planeta, como, por exemplo, se eu quisesse criar Dubai. Então, no meio do deserto não tem nada. Eu vou e crio uma cidade e faço chover com botão. Vamos supor que isso fosse possível. Do que você temeria? Aí todo mundo, não temeria nada. Essa é a questão. Você é isso. Só que você se perdeu, você comeu do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Então há um julgamento de que eu sou isso, sou aquilo, sou pequeno. Quando você coloca alguma coisa depois do eu sou, tem um rótulo. E quando tem um rótulo, tem a limitação. E você se limita porque você se identifica com esse falso eu criado por você e por todas as pessoas que passaram pela sua vida, né? Exatamente. É interessante essa analogia, né? Do conhecimento do bem e do mal seria a dualidade, justamente. A dualidade é a mente dividida.
É a mente que diz, ah, esse é do bem, esse é do mal, isso é certo, isso é errado, isso eu quero, isso eu não quero. E no todo, no absoluto, na fonte criadora, Deus, não há relativos. Há somente absolutos. Do contrário, não haveria a consciência da unicidade. Também gostei muito como você descreveu a felicidade, que é a nossa essência, né? Então, felicidade não é um momento de alegria que a gente tem quando a gente cria um desejo. Felicidade é o nosso estado natural de ser. A gente é felicidade. Então, muita gente diz, ah, é normal ficar triste, com raiva, os sentimentos negativos. Mas o normal mesmo não são esses sentimentos. O normal é a felicidade para a sua essência. É normal para o nosso ego sentir o que não é felicidade. É normal do eu humano. Mas do eu espiritual, do eu verdadeiro, ele não sente essas coisas. Então, foi isso que me ajudou muito a compreender o verdadeiro amor incondicional que a fonte tem por nós, Deus tem por nós. Então, Deus, é impossível dizer que Deus vai ficar chateado com você, que Deus vai... Deus não sente essas coisas, né? Cria um Deus egóico, né? Exatamente, né? Um Deus meio antropomórfico, com características humanas. Deus não tem ego para sentir essas coisas. Então não tem como ser o verdadeiro Deus, sentir coisas que o ego sente. Então essas coisas são normais para o nosso eu humano. Quando estamos experimentando ou experienciando esses sentimentos de mais baixa frequência, estamos tendo uma oportunidade de nos separarmos do nosso falso eu. Então, como é que eu faço isso? A gente até comentou, né, conversou em off sobre essa questão que eu compartilhei com você, que eu sinto hoje, depois de uma experiência transcendental que eu tive, que eu sinto é como se eu saísse por aqui por trás de mim. E eu fico no modo observador. E eu entendi o que é o olho que vê tudo. Que é o olho da centelha, o olho da fonte. Então, quando a Mai está triste ou alguma coisa acontece, o eu humano dela fica assim, eu saio de cena e fico observando. Digo, olha, a Mai está triste. Por que Mai está triste? Por causa disso, disso e disso. Então, eu transformo a Mai numa terceira pessoa, num objeto da minha observação. Porque, na verdade, tudo é uma projeção da nossa observação. E aí eu não sofro junto com a Mai. Eu entendo que aquilo é uma coisa normal para o personagem humano. Mas eu, naquele momento, eu dei um passo para trás e eu tô só olhando e tô ali. E passa rápido. A Mai sai rápido daquela situação, daquela emoção. Ela sai rápido. Porque eu não tô lá para potencializar o sofrimento dela. Eu, quando eu estou falando, o eu, quem fala agora é o eu real da Mai. É a centelha da Mai. Eu não entro com ela nisso. Eu olho de fora e digo, mas está assim, reconheço, vejo, mas rapidamente ela consegue sair. Mas se eu me perco nessa identificação, aquilo é potencializado e pode durar dias, que poderia ter sido mais rápida aquela recuperação. Fantástico, fantástico. Eu já vou abrir o comentário, tá, gente? Fechei de novo ali, só para não ficar os comentários no seu rostinho. É maravilhoso. Nós temos o que eu falo, a mesma coisa nesse sentido, é que eu não me importo mais com o que o Luiz Gamonal sente. Eu não me importo. O que é me importar? Quando a gente importa da China, eu não coloco de lá para o Brasil. Quando eu me importo com o problema, eu me coloco dentro do problema como se eu fosse o problema. Hoje, como eu não me importo, percebo do lado de fora e percebo, tem até um estudo legal que fala que a emoção nada mais é do que uma química hormonal no nosso corpo. E o hormônio, ele dura cerca de, no máximo, 90 segundos. Aí a pessoa fala, mas eu fico chateado a semana inteira. É porque você fica remoendo aquilo como se aquilo fosse você. E olhar e observar e lembrar que nada que é observável é você. Exatamente. Então você não se identifica mais. Quando você olha para o problema e para o próprio, por exemplo, para o Gamonal ou para a Mai, quando você olha para fora e percebe, poxa, por exemplo, no ano passado, meu cachorrinho morreu, o Bocelli. Era um Schnauzer, sal e pimenta, ele morreu. E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com raiva, porque eu não aceitava
né? Eu achei, e foi tudo muito rápido, muito louco. E eu fiquei com raiva. E ali eu me peguei e eu fui enterrar ele. Eu não queria que levasse ele para lugar nenhum, eu mesmo enterrei e tal. E, e eu estava ali chorando com raiva e eu olhando para mim. E me acolhi, só isso. E tá tudo bem sentir raiva. Não é também ficar lutando contra isso. Não, porque eu não posso ficar isso, eu não posso ficar aquilo, né? Sem nóia. É só observa. Porque você vai perceber que a dualidade que você falou que é magnífica, toda a base, toda a estrutura da vida é Deus. Deus não é amor? Então tudo é amor, tudo é bom, tudo é magnífico. Então eu tenho aqui o princípio de polaridade, né? Eu tenho o positivo, que é a expansão, eu tenho o negativo, que é a contração. Não é bom nem ruim, só é. E a felicidade e a infelicidade gera contração. Então eu tenho, por exemplo, o contentamento, que eu contenho algo, e a tristeza, que eu perdi algo, a sensação de posse. Então eu sinto que eu perdi algo. Mas eu só sei riqueza, saúde, luz, sombra, escuridão. Liga a escuridão aí, pessoal. Como é que você liga? Você desliga a luz. Você sai da luz e vai para a escuridão. Assim como você também vai para o ego. E tá, tudo os polos opostos se encontram. Então, quando você entende que é uma questão de livre-arbítrio, de, peraí, eu preciso olhar e escolher. Só que só tem livre-arbítrio quem tem consciência da escolha. Então, todo mundo tem o direito de tê-lo, mas nem todo mundo usufrui desse livre-arbítrio porque não tem consciência do que está escolhendo. E quando você percebe que essa dualidade ela é fundamental e para de julgar de que, esse lado aqui eu não quero, tinha que acabar com as coisas ruins do mundo, você não saberia o que seria bom, porque não teria referência. Então nada seria bom, nem ruim. Tudo seria o absoluto, ou seja, nada e tudo ao mesmo tempo. Simplesmente é. Então essa dualidade é que faz a vida ser incrível. O que faz a gente ter uma vida, como eu chamo, espetacular, é saber que eu vou morrer e que ela vai acabar. Então eu vou viver não é o contrário de morrer. Viver é o que acontece no meio, porque eu vou nascer e vou morrer. O que acontece no meio é que é delicioso e que é muito doido. Eu tenho que entender, eu tenho que aprender sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento. Tem um monte de coisa nesse grande jogo da vida. Então eu tenho entusiasmo por aprender essas coisas. Entusiasmo vem de enteos, que significa Deus dentro. Ou seja, o meu eu está entusiasmadíssimo para aprender. Mas o ego não, já sei tudo. Já não preciso aprender mais nada. Eu não quero ficar com esses sofrimentos. Isso aí tinha que acabar. E você que pensa diferente de mim tinha que morrer. E tinha que não sei o quê. E aquela luta, né, de comparação, julgamento, em cima do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Então, no momento que eu conheço aquilo, me identifico com aquilo, agora eu julgo tudo. E aí eu sofro, porque eu me importo para dentro de tudo, e importo as coisas para dentro de mim, como se fosse uma grande realidade. Exatamente. E eu sempre digo que não são os pensamentos em si que nos prejudicam, que nos fazem sofrer, mas é a nossa identificação com eles. Porque se passou um pensamento e você não se identificou com ele, ele não vai ter nenhuma força energética sobre você, porque ele não vai grudar em você, na consciência que você é. Agora, a partir do momento que você olha para aquele pensamento, pensa que ele é seu e pensa que você que está produzindo ele, ou que aquele pensamento ele conseguiu se conectar a você por algum tipo de sentimento, aí sim ele começa a se tornar uma influência no teu campo e começa a fazer parte da criação da tua realidade. Então, por isso que não adianta eu só visualizar e pensar em algo, eu tenho que sentir. Então, eu sinto. E é o sentimento que eu recebo da vibração, eu digo, ele é como o GPS, ele é o velocímetro do carro, aquele painel para você saber em que velocidade você está. Imagina se você não tivesse o velocímetro no carro, você ia colocar o pé no acelerador e você ia ter que adivinhar em que velocidade você está. E as placas na rua dizendo que aqui é, sei lá, 50 quilômetros, 60, 30, 25, você ia ter que meio que adivinhar. Então, os seus sentimentos são esse painel, esse velocímetro, te dizendo a tua vibração tá assim, tá baixa ou tá alta. A vibração vai sendo
mostrada para nós através dos nossos sentimentos. Significa que aquele pensamento conseguiu se conectar com você, vibrou, entrou em ressonância vibracional com você, o pensamento, porque o coração vai denunciar isso através dos sentimentos, né? Isso é, por isso, muito importante essa não identificação. E eu, vou dar um exemplo visual aqui, com esses dois objetos. Imagina que esse é o seu eu humano, que está no corpo, né, personagem, e ele está lá, ele está triste. E aí está grudado, está dentro de você, tá junto com você, isso é só didático. O seu eu real. E a sensação que eu tenho é que eu dou um passo atrás e eu meio que saio e fico observando esse personagem aqui passar pelas situações. Então, quando eu sinto isso, eu transformo a Mai num objeto da minha observação. E eu, de verdade, sinto essa sensação de estar tanto dentro como fora do meu corpo, observando essas emoções. E teve uma vez que foi tão real e tão forte essa experiência, que eu estava com a minha família num restaurante. Tava eu, meu filho mais velho, que tem 12 anos, o Max, o nosso caçula de 3 anos, e o Elcio, meu marido. E naquele momento eu estava muito preocupada com o Max, com o meu mais velho. Estava preocupada com questões de saúde, preocupada com o futuro dele, coisas de mãe, né? O que vai ser dele e tudo mais. E aquela preocupação na mente não deixava eu usufruir daquele momento. A gente havia pedido a comida e estava esperando chegar. E ele pegou o carrinho, e ele tinha um carrinho, e disse: mãe, pega aí, bora brincar. Aí ele jogou de um lado da mesa para o outro, para mim. Aí eu peguei, na hora que eu ia falar assim, não, filho, eu não estou muito bem para brincar agora. Quando eu ia falar isso, eu senti que eu saí. E eu estava dentro e fora. Só que eu estava observando aquela família, e era uma visão como se fosse do passado, como se já tivesse acontecido, e aquilo fosse uma lembrança. E não havia nenhum rótulo, nenhum julgamento, nenhum pensamento da mãe preocupada. Eu só conseguia ver a realidade como ela é, que ela não é ruim, né? Diferente do que tem o conto que diz a vida como ela é só desgraça. Não, era a vida sem rótulos, sem julgamentos. E eu olhei ali uma família que se ama, que está tendo um tempo legal no restaurante, uma mãe brincando com seu filho. Foi só isso, sem nenhum rótulo, sem nenhum conceito, sem nenhum pensamento. E naquele momento veio esse entusiasmo, uma vontade de viver, uma vontade de apreciar. Aí eu comecei a brincar com ele, e a gente começou a rir, ele jogava o carrinho de lá e eu de cá, e isso ficou. Aí o caçula começou a rir também, e todo mundo se divertiu, passando o carrinho de um lado para o outro da mesa. E naquele momento, essa experiência trouxe para mim uma clareza tão grande que o inferno é a nossa mente. Quando nos tira do momento presente, que é belo, que é bonito, que é perfeito, sem os nossos pensamentos sobre o que está acontecendo. Então, sem aqueles pensamentos de preocupação com o futuro que a gente nem tem como controlar, a não ser vivendo da melhor forma possível agora, aquele momento era lindo. Então, depois disso, já tinha acontecido outras vezes, mas essa experiência trouxe uma clareza muito grande. E essas experiências, Gamonal, eu digo que a gente não é de buscar por elas, é deixar que elas apareçam. Elas vão surgir conforme a nossa busca vai sendo sincera e profunda, de realmente descobrir quem nós somos. Muita gente diz: mas o que é centelho? O que é mentor espiritual? O que é a mente? O que é não sei o que? É tanta pergunta. Eu digo: olha, a mais importante é quem sou eu. É você sentar em silêncio, fechar os seus olhos, dizer quem sou eu ou o que sou eu, e ficar repetindo: quem sou eu? Me mostre quem sou eu para dentro de você. Aí você vai começar a entender quem você é, e nenhuma palavra pode explicar quem você é. Você só vai experimentar quem você é. Aí vai ficar claro. E quando você for voltar para contar, você vai ter que usar a analogia de uma garrafinha com um grampeador, com alguma coisa, porque no absoluto não tem relativos. É um negócio assim que você consegue ver a vida pelos olhos da fonte, sem rótulos, sem nada. É sensacional. Tudo está perfeito
Deus olha para nós e diz, é tudo lindo, é tudo perfeito, todo mundo é amado, tá tudo perfeito como é. É isso que eu posso falar, né, da experiência. Maravilhoso, maravilhoso. É parar de resistir, né, a vida, parar de rotular a vida. Eu tenho um treinamento onde eu ensino, a base do treinamento é aceitação e presença. Então, ou eu aceito a vida como ela é e paro de dar rótulos, eu sempre vou sofrer, sempre. E essa coisa de estar no presente, de estar... A maioria das pessoas passa pela vida, né? Elas vivem o mesmo dia 365 vezes e acham que vivem um ano. Por quê? Porque elas estão sempre num lugar que não existe, que é o futuro ou lembrando do passado. O passado é memória e o futuro é imaginação. Então as pessoas estão sempre imaginando algo geralmente negativo, assim como você estava ali naquele momento, tipo, o que eu vou fazer, como que pode acontecer e tal, sendo que você não tem poder sobre o que vai acontecer. Você tem poder sobre o que você vai fazer agora. E você acaba perdendo a oportunidade de curtir seu filho, de ver o mar, de curtir qualquer coisa que seja, sua família, o marido, às vezes, do lado, né? Às vezes a gente tem um companheiro maravilhoso do lado querendo nos curtir, a nossa cabeça está lá em outro lugar. E ao invés de você simplesmente, e o que eu preciso fazer agora para que isso aconteça? Não, agora não dá, então eu não penso nisso. Agora eu curto agora. Agora eu curto meu marido, agora eu curto minha esposa, agora eu curto meus filhos, agora eu curto o momento, agora eu curto o que eu estou fazendo, eu estou presente, totalmente envolvido nessa experiência. Entendo que absolutamente nada pode acontecer comigo, mas sim para a minha experiência. Quando eu troco qualquer coisa, seja um abuso, de qualquer forma que você acha que aconteceu com você, ninguém fez nada com você, mas fez para a sua experiência. E quando você muda esse ponto de vista, você muda o sentimento. Como você diz brilhantemente, o pensamento em si, ele não tem força nenhuma. Você põe força nele quando você dá significado. Por exemplo, eu falo com as pessoas, olha, pensa num garfo. O que você sentiu? Aí a pessoa fala, nada. Agora pensa num garfo sujo entrando na sua boca. Aí você já colocou uma emoção, porque já teve nojo. Então você deu um significado para ele, você deu uma função para ele, e você já se envolveu com ele. Isso acontece com os seus pensamentos. Agora pensa num garfo de ouro com a comida que você mais gosta. Seu rosto até saliva, sua boca saliva. Por quê? Porque você está dando significado e se envolvendo com aquele. Qualquer sonho, qualquer coisa no sentido bom ou ruim, é a mesma coisa. Se você não se importar, se você só observar, você é o observador. Se você apenas observar, você vai perceber que nada vai trazer significado algum. Você observa tudo como está tudo perfeito, tudo lindo, tudo é incrível, até o que você considera ruim e negativo. Porque o que você considera negativo é um paradigma social, talvez. Seja de traição, seja de ter várias esposas, seja de qualquer cultura que você for, é diferente daqui, em vários aspectos. Aí você vai falar, eles estão errados. E eles estão falando, você está errado. E fica essa disputa aí, bomba atômica, nego se mata por causa dessas imbecilidades, que quer que todo mundo pense igualzinho. Todo mundo tem a mesma crença e você tem que pensar do jeito que eu penso. E se você, por exemplo, como fez várias religiões e pessoas sem consciência, se você não acredita em Jesus, eu mato você em nome de Jesus. Peraí, é totalmente incongruente ao amor de Deus, o que estava pregando. Tipo, você não vai vir junto comigo, não vai acreditar no que eu acredito, mesmo que seria só da boca para fora, porque a pessoa não vai acreditar, ela está com medo. Então eu mato você, eu coloco você na fogueira, coloco você nesse sentido, para que você pense igual a mim. Isso é o que mais gera dor e sofrimento nas pessoas. Esse julgamento de que nós somos separados e que todo mundo tem que ser igual ao seu pensamento. Assim como você tem uma cultura, uma religião, todo mundo tem que ser igual ao seu. Não é igual ao seu, então está errado. A mente fechada, a mente pequena ali, né? Isso gera muita dor. Tentar controlar o externo, ao invés de controlar a si mesmo. Quem tem que mudar é o mundo, quem tem que mudar é o outro e não eu. Então, é aquela história que a gente falou, né? Sempre a culpa é de alguém, ou sempre alguém é que tem que mudar, eu não consegui por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem algo externo que justifica o jeito que a gente é. Mas, na verdade, a única coisa que
que justifica a gente ser como é e ter a vida como esse reflexo que a gente tem, é o que a gente acredita internamente. É o pensamento emocionalizado, como dizia o Napoleão Hill. Um pensamento envolvido em emoção, ele tem o potencial para se materializar. E a emoção, ela pode ser negativa ou positiva. Então, você pode ter um pensamento bom com uma emoção negativa. Por exemplo, o desejo que você quer manifestar, ele é bom, mas a emoção em relação ao desejo pode ser negativa no sentido de acreditar que você não merece, que é muito difícil, que é complicado. Então, acaba não tendo uma harmonia vibracional entre o pensamento que é bom, tipo, se imagine você na sua casa dos sonhos ou com o salário dos seus sonhos. Aí a pessoa diz, nossa, que maravilha, mas pena que é muito difícil. Aí, né? Então, o sentimento, o coração está vibrando numa frequência e o pensamento em outra. Então, tem que dar match naquilo que você pensa e naquilo que você sente, né? Porque pode ser também o contrário. Você pode ter sentimentos bons e, de repente, passar um pensamento ruim. Porque, bem como você falou no início da live, muitos pensamentos não são nossos. Você vai num lugar, principalmente lugares que tem muitas pessoas, você vai estar conectado com o campo de pensamentos, o campo psíquico daquela coletividade. Lugares, local de trabalho, um shopping center, uma cidade, um bairro. Você vai captar, e até pensamentos do coletivo na Terra. O Eckhart fala muito sobre isso, que esses pensamentos são como pequenas entidades energéticas querendo se grudar aonde tiver um sinal que combine com elas. Então, muitos dos pensamentos não são pensamentos nossos mesmos, do nosso campo, são de alguém que botou, dos nossos pais falando, ou da TV, ou da religião, ou, sei lá, do noticiário, ou simplesmente você passou num local onde algo aconteceu, as memórias daquele local também podem aparecer. Então, você pode até estar se sentindo bem, e de repente surge um pensamento como esse. Mas aí é que está, você não se identifica, você diz, isso é só um pensamento, e pensamentos podem ser mudados, né? Eu gosto muito desse mantra da Louise Hay. Isso é só um pensamento, e pensamentos podem ser mudados. Já não leva ele como sendo a verdade. Fantástico. Indomável.